Então, muito bem, pessoal, vamos até o final, tá? Quando chegar lá no final, eu vou dar uma dica para vocês. É uma dica, vocês vão ficar com raiva, porque eu estou fazendo suspense para falar uma coisa absolutamente óbvia. Mas você vai ver por que lá no final. O óbvio deixa a gente, às vezes, de perna bamba na prova. A prova vem e diz assim, 2 mais 2 igual a 4. Você fala assim, ah, não pode, tem que ter alguma sacanagem, né? A gente chega lá. Vamos para o botão? Seguinte. 3 botões aí, muito importantes. Os 2 primeiros, principalmente, porque eles são botões menos conhecidos, tá? Os 2 primeiros botões, meus amigos, são, respectivamente, tá? Os botões diminuir recuo e aumentar recuo. Presta muita atenção, se você não usa a ferramenta, além do que eu vou mencionar um negócio de alinhamento. Vai ter uma jogada com alinhamento também, numa questão muito comum da CESP e da VUNESP. Tá legal? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que acontece, pessoal. Primeiro lugar, então vou falar um negócio para vocês em primeiro lugar, depois a gente vai para o exemplo. Descrição clássica, né? A frase que explica mais ou menos o que é recuo. Recuo é a distância de um parágrafo em relação à margem. Aí você vai dizer assim, legal, anotei, decorei, só que estou com uma dúvida. A margem esquerda ou a margem direita? Não sei, galera. Depende do alinhamento. Se você está usando alinhamento à esquerda, o recuo vai usar como margem padrão de execução a margem esquerda. Mas se você estiver usando, é claro, né, o alinhamento à direita, a margem será à direita. E agora, né, é que vem o fato, agora é que são elas. E quando o alinhamento for justificado? O recuo vai levar em consideração as 2 margens, afinal de contas, o justificado tem mais ou menos a ver com isso? Absolutamente não. Por isso que lá no bloco anterior, o que eu disse a vocês? Cuidado, galera! O alinhamento padrão sobre o qual está trabalhando o justificado é o alinhamento esquerdo. Portanto, se eu estiver trabalhando, como muitas vezes nós estamos, se eu estiver trabalhando com o alinhamento justificado, na hora em que eu apertar o botão aí para aumentar ou diminuir o recuo, o aumento ou diminuição ocorrerá em função evidente da margem esquerda. Pelo amor de Deus, não esqueça esse detalhezinho. É esse tipo de coisa que coloca, né, um problema na nossa frente. É o seguinte, vamos aqui a um fato. De novo, é a mesma janela de exemplo que eu estou usando o tempo inteiro, né? Tem gente que já está maluco para saber que questões são essas, de que arquivo é isso, onde é que eu acho isso no site. Isso é um material de um outro curso, isso aí não tem nada a ver com o de vocês, tá legal? Nós vamos fazer mais questões ainda, tá bom? Seguinte, vejam vocês, num certo local desse documento, que é a questão número 2 lá, eu selecionei 2 palavras, um recurso. E eu fiz questão, não foi sem querer, fiz isso absolutamente consciente. Eu fiz questão, galera, de que vocês percebam que eu não selecionei o parágrafo inteiro. Embora, se eu tivesse selecionado o parágrafo inteiro, daria absolutamente na mesma. Porque eu repito, meus amigos, o que é recuo? É a distância do parágrafo em relação à margem. O meu alinhamento também não foi escolhido ao acaso. O alinhamento, nesse momento, nós vamos aqui observar, né? Está aqui os botões de alinhamento e o botão de alinhamento que está pressionado e selecionado, portanto, porque tem uma borda em torno dele, é o alinhamento justificado. É bom lembrar, galera, você vai falar assim, ah, não só tem uma borda, como ele também está num tom de azul claro. No dia da prova você não vai ver azul claro porque a prova é em preto e branco. Então, o detalhe mais importante para você, claro, é você observar esta borda, né, que o botão possui. Então, meu parágrafo está justificado e eu escolhi ou selecionei apenas 2 palavras dele, as palavras um
recurso. E aí, galera, o que eu vou fazer na sequência? Eu vou clicar no botão que aumenta o recuo, que é o segundo do slide que a gente estava vendo. Quando eu clico no botão para aumentar o recuo, já que o alinhamento é justificado, e já que o alinhamento justificado utilizará a margem esquerda, é isso que acontece. Observem, o que aconteceu com esse parágrafo em relação aos demais? Ele deslocou para a direita. Ih, caramba, agora me ferrei todo, Renê, parou. Você acabou de falar que alinhamento é baseado sobre a esquerda, agora você diz que ele deslocou para a direita. Galera, presta atenção, presta atenção. Vamos aqui para a lousa, falar um negócio com calma, tá bom? Aproveita, esfrega os olhos, espreguiça, dá uma levantada e senta de novo, agita a cabeça e vamos lá. Vou falar de dois alinhamentos, porque o justificado a gente já sabe que está a ver com o esquerdo, né? Alinhamento esquerdo. Igual preenchimento. Cuidado, hein? À direita. E claro, né? O alinhamento direito equivale nada mais, nada menos do que falar em preenchimento à esquerda. Meus amigos, documento em branco, não é? Documento em branco, não tem um único caractere digitado. Considerem que essas linhas de página seriam as margens. O cursor está parado aqui. O cursor está exatamente nessa posição. Galera, se o cursor está parado aqui, qual é o alinhamento? Claro, o alinhamento é esquerdo. Não tem nem dúvida. Pergunta boba. Exato. E se o alinhamento é esquerdo, a hora que eu começar a digitar o texto vai ser digitado para onde? O texto vai ser inserido à direita do ponto de inserção. Quando eu alinho pela esquerda, eu preencho para a direita. Se eu alinhasse lá na direita, eu preencheria para a esquerda. Ora, quando o meu alinhamento é esquerdo ou justificado e a margem de observação é a margem esquerda, quando eu aumento o recuo, o que eu aumento? Eu aumento a distância do parágrafo em relação à margem. Mas para ele aumentar a distância em relação à margem esquerda, ele tem que ser empurrado lá para a direita. Cuidado, né? Tá legal? Então é isso que acontece. Então vejam lá. Inclusive, observem novamente o slide, é muito importante isso aqui. Vamos voltar, caso você não tenha percebido um detalhe. Olha só, galera. Antes de tudo ser feito, o parágrafo que representa a questão número 2, ele está com 3 linhas num total. Né? Desde número 2 até denominado lá no final, 3 linhas. Daí eu aumento o recuo. Veja o que aconteceu. Ele agora possui 4 linhas. Por quê? Porque muito embora ele tenha criado, vou aqui circular em vermelho, ele tenha criado uma área de espaço em relação à margem esquerda, ele não invadiu, meus amigos. Ele não invadiu essa linha aí, que é a margem direita. Afastar de uma margem não significa ser empurrado para dentro da outra. Significa ficar com um tamanho horizontal menor. E se o tamanho horizontal diminui, é possível, como aconteceu no nosso exemplo, é possível que o tamanho vertical aumente. Tá legal? Última informação que você precisa saber. O recuo usa, por padrão, a mesma dimensão da tabulação. E tanto a tabulação quanto o recuo por padrão utilizam as marcas múltiplas de 1,25 centímetro. Portanto, quando o texto está exatamente na margem e eu aumento o recuo, 1,25. Se eu clicar no botão para aumentar de novo, 2,5, 3,75
e assim, claro, sucessivamente. Tá legal? É isso aí. E, só para a gente voltar lá no slide, o terceiro e último botão desse conjunto é o botão borda e sombreamento. Aí você vai escolher uma área qualquer e vai aplicar a borda só na parte de cima, vai aplicar, como o exemplo aí está mostrando, uma borda no contorno, aí você pode usar uma linha mais grossa, uma linha mais fina. Sinceramente, galera, borda e sombreamento não tem maiores dificuldades. Tá legal? E para terminar, a barra, de fato, dois últimos botões. O botão à esquerda, que tem uma barrinha na cor amarela, já natural dele, que é o botão realce, e o botão à direita, que tem uma barrinha na cor vermelha, que é cor da fonte. Para que serve o botão realce? Ora, eu vou fazer uma analogia, que é talvez a mais provável de você entender, mas é muito simples. O realce no Word equivale àquela famosa caneta marca-texto. E o amarelo é uma das 15 cores, mas tem outras lá, para você escolher. Como é que você faz para escolher a cor? Bom, aí é evidente, né, galera? Mas vamos lembrar. Se isso aqui é, de novo, ó, um botão, um único botão dividido em duas partes. Se eu clicar do lado esquerdo, aquela área que eu terei pré-selecionado ficará realçada na cor amarela. Se eu não quero realçar na cor amarela, eu uso a setinha do lado direito, vai abrir a paleta de cores, e eu escolho verde, cinza, sei lá, laranja, nem me lembro de todas as outras que lá estão, tá bom? Mesma coisa, meus amigos, o botão à direita, mesmíssima coisa. É um botão, né, com dois elementos. Se eu clicar no lado esquerdo, onde tem uma letra A e a barrinha embaixo é vermelha, significa que o texto que eu pré-selecionei ficará configurado na cor vermelha. Se eu quiser usar uma outra, são 65.536 cores. Se não tiver nenhuma que você goste, pelo amor de Deus, né? Se eu quiser usar alguma das outras, setinha da direita, abre a paleta de cores e você escolhe aquela que você quiser. E agora, também só para... mas é repetido, o botão aqui circulado agora pela cor verde, bem lá no finalzinho, é o botão, mesma coisa que nós falamos anteriormente na barra padrão, é o botão de personalização, ou que não é o botão de personalização, é o botão que habilita a possibilidade para personalização da barra de ferramentas formatação. Tá? Pessoal, verdadeiro ou falso? Respondam mentalmente, né? Até porque de outra forma vai ser difícil. Eu vou afirmar para vocês o seguinte: todos os comandos da barra de ferramentas formatação, sem qualquer exceção, estão presentes no menu formatar. Então, repito, todos os botões, todos os comandos da barra de ferramentas formatação são comandos que estão presentes sem exceção alguma no menu formatar. Se é que você está com medo de responder, é porque eu aqui inseri do nada um tal do sem exceção alguma, né? Mas é verdade, galera. É verdade. É o óbvio que de vez em quando a gente não quer acreditar. Aí eu pergunto, por que nós achamos, por que vocês acham que essa barra de ferramentas em questão, habilitada aí no estudo dos últimos blocos, por que ela chama barra de ferramentas formatação? Não foi à toa não, galera, porque tudo ali tem a ver com o comando e com o menu, perdão, formatar. Cuidado! Agora, vamos fazer uma coisa errada. Todos os botões da barra de ferramentas formatação representam comandos diretos do menu formatar. Aí não, galera. Porque, veja bem, o que é comando direto? Comando direto é o seguinte: quando você abre o menu formatar, você encontra negrito? Não, você não encontra negrito. O que você encontra dentro do menu formatar, o primeiro item, é o item fonte, formatar fonte. Na janela resultante, que é a janela formatar fonte, você encontra o estilo negrito para que possa ser aplicado. Então, veja. O negrito não é comando de primeira instância,
não é comando primário do menu formatar. É comando do menu formatar, não há dúvida. Mas não é primário, ou seja, não é assim, clicou em formatar, você já está vendo o cara e já pode usar. Não. Se você clica no menu, aí tem que clicar no comando para que daí você possa achar alguma coisa. Esta alguma coisa seria a chamada, o chamado, né, comando de segunda instância ou comando indireto. Tá legal? Outro detalhe, galera. Se nós voltarmos, vamos voltar aqui rapidinho num outro slide. Na verdade, no slide que eu usei para nós exemplificarmos EILO, para nós exemplificarmos a questão de recuo. Mas, galera, olha só, de novo, né? Selecionado está um conjunto de duas palavras do exercício 2, num parágrafo de 3 linhas. Se eu agora clicar no botão de alinhamento centralizado, por exemplo, porque nós estamos com alinhamento justificado, mas se eu clicar aqui, nessa bolinha verde está lá, o que será centralizado, galera? O parágrafo inteiro. Todas as vezes que a formatação referir-se a parágrafo, como é o caso do alinhamento, como é o caso do recuo, como é o caso do entre linhas e etc e tal, toda vez vai acontecer o quê? O parágrafo inteiro vai sofrer aquela alteração. Se for formatação de fonte, negrito, itálico, sublinhado, aí sim, aí é só aquele trecho selecionado que sofrerá a alteração conforme solicitada através dos comandos apresentados. Tá legal? É isso, pessoal. E agora, vejam vocês quantos blocos nós dedicamos tanto a somando, né, a barra de ferramentas padrão e a barra de ferramentas formatação. Praticamente uns 8 blocos inteiros aí. Então, isso significa que a hora que a gente for olhar os menus, tem uma série de comandos que estarão lá nos menus que nós não precisaremos, né, repetir. Mas é por quê? Porque os caras colocam o desenho do botão. Fique esperto, não deixe escapar, mantenha esse conhecimento presente o tempo inteiro. A questão é muito frequente para você desprezá-la. Tá legal? É isso aí, galera. Até mais.